Dito isso, nós temos o peso de viver. E isso pode acontecer, já coloquei para vocês, não vou repetir. Tem o elemento da liberdade, que é o compromisso da responsabilidade, e focando na narrativa A Insustentável Leveza do Ser, vocês devem recordar que eu falei, citei o momento que o Thomas ele fica indeciso, porque a Teresa ela larga ele e fala, não quero mais. E ela sai do convívio dele, sai da casa que eles viviam juntos. Eles estão em outro país, porque eles tinham fugido da Tchecoslováquia devido à invasão da União Soviética. Não vou dar muito spoiler, só para contextualizar. Eles foram até Genebra, na Suíça, para poder se afastar dessa circunstância política tão catastrófica e lá poder viver uma vida, digamos, menos turbulenta no contexto político da Guerra Fria, principalmente da União Soviética. Eles vivendo juntos em Genebra, o, a pessoa do Thomas estava incomodando a Teresa, ao ponto de ela pegar, retomar e voltar à Tchecoslováquia. E voltar significa o quê? Toda a confusão que acontece lá. Ou seja, ela preferiu a confusão política que estava sendo orquestrado pela União Soviética, o stalinismo em Praga, na Tchecoslováquia, do que ficar com Thomas. Ela não se sentia tão segura com ele em Genebra, dada a diferença, divergência do contrato de relacionamento. Então ela prefere retornar e o Thomas fica num dilema, numa encruzilhada de decidir e ele fica no peso de viver, né? Que é esse tema que eu quero falar com vocês. Esse peso de viver, esse quinto elemento, e ele se pergunta, será que eu seria melhor ficar com Teresa ou continuar sozinho? Ele fica se perguntando. Torturava-se com recriminações, mas terminou por se convencer de que era no fundo normal, que não soubesse o que queria. Era, no fundo, normal que não soubesse o que queria. Ou seja, ele está tendo contato com o seu inconsciente. Por isso que é ego experimental. O ego racional de Descartes negligencia o inconsciente. A literatura, antes mesmo da psicanálise, já estava atento de camadas do nosso ser que não temos sabedoria de lidar com elas, não temos consciência, que é o nosso inconsciente, é o desconhecido do nosso aparelho psíquico, emocional, etc. Mesmo que a palavra inconsciente só esteve, de fato, fundamentado nos textos científicos da psicanálise. Mas a literatura precedeu a esse contato do ser humano com esse elemento do desconhecido de nós mesmos. No fundo, era normal que não soubesse o que queria, o Thomas. Nunca se pode saber aquilo que se deve querer, pois só se tem uma vida e não se pode nem comparar com as vidas anteriores, nem corrigi-las nas vidas posteriores. É isso, tá? Mesmo que haja vida, e a gente reviva, está brincando na narrativa, se vai reencarnar ou não, se tem eterno retorno ou não, no sentido cosmológico, mas a gente não tem lembrança da vida que já vivemos, e caso vivamos novamente em outra vida, provavelmente não vamos recordar essa vida que estamos vivenciando, salvo exceções, caso seja de fato verdadeiro. Então, o que temos de único é esse momento presente. E ele fica nessa angústia. O que que é angústia? Essa indecisão, o não saber qual ser a decisão a ser tomada. E eu vou dizer, vou dar spoiler, porque é preciso, só nesse ponto, ele acaba retomando. Ele acaba voltando para ver a Teresa e ele toma essa decisão porque tem todo no texto vai apresentar a questão da compaixão. E compaixão, não vou falar, não vou apresentar todo o texto, quem vale a pena a leitura do livro, para não delongar muito, ele vai pegar a narrativa vários significados de compaixão em diferentes línguas, seja indo-europeias, a própria língua latina, grega, línguas de origem alemã, anglo-saxônica, enfim. Fundamentando, nós dizemos, a grosso modo, no senso comum, que é sofrer com. Mas compaixão não é somente isso, é sofrer com, mas é também sentir com, é sentimento com, é ter uma empatia com o outro, com a diferença, com o que o outro está passando, é uma ética da alteridade. E isso pode trazer um peso de viver. Mas significa que a compaixão é algo negativo? Não. É um peso de viver porque a compaixão que o Thomas teve perante a Teresa e abrir mão de ficar sozinho e ter a vida que queria, mesmo que ele continuou mantendo alguns aspectos sombrios, vamos dizer assim, essa compaixão dele é, em certa medida, um confronto com o seu ego. Ou seja, a compaixão, esse sentir com o outro, colocar o outro, ter uma empatia de privilegiá-la, entender o que ela está se passando com a pessoa, é, em certa medida, deixar de ser autocentrado. E isso vai aparecer na obra, na Insustentável Leveza do Ser, mas de modo muito sutil.
Então, aparece a palavra compaixão e dialoga com a perspectiva da tomada de decisão de Thomas. Mesmo que o Thomas é uma pessoa totalmente confusa do que ele quer ou não enquanto relação amorosa, mas um dado momento ele agiu com compaixão. E essa compaixão para ele foi um certo peso, porque ele teve que abrir mão em dados momentos, ao agir com compaixão, com o centramento do seu ego. É como se ele deixasse de ser egoísta, mesmo que ele continue egoísta em outros momentos. Mas no momento da compaixão, o ego fica de escanteio. O que fica em foco de atenção é a pessoa que você está sendo colocando como reverência, ou seja, como referência. Referência ou referência, né? De reverenciar esse sentimento de estar com ela. Então, o peso de viver, muitas vezes, um relacionamento amoroso, aqui na obra Melancolia trazendo para a vida, pode ser que não se sustente mais pelo amor erótico. Os gregos tinham vários tipos de amor. O amor filia, o amor caritas, o amor, a própria a sabedoria, a filia, como o saber, a sofia, o amor da amizade com os amigos, o amor erótico, o amor ágape, esse amor, digamos, de caridade. Nós podemos trazer aqui, à luz da modernidade, com esse peso insustentável leveza do ser, essa compaixão como um amor que da qual não coloca o ego como primazia. Então, muitos relacionamentos pode ser que já se destituiu o amor eros, da forma erótica, como havia no início, mas ficou o amor compaixão, esse amor de sentir com o outro e estar atento ao que o outro está passando com ela, ou seja, de tentar amenizar o sofrimento dela. Então, o Thomas preocupava, em certa medida, que a Teresa pudesse ter a sua leveza de ser, mesmo ele reconhecendo que ele era o responsável, em várias circunstâncias, de ser a insustentável leveza da Teresa. Compreende a contradição? Ao mesmo tempo que ele quer que ela seja uma pessoa mais leve com a vida, mas ao mesmo tempo ele é a causa da sua leveza, da insustentável leveza dela. Então é um conflito. A literatura moderna, a partir de Cervantes, Rabelais, e quem vai dizer isso são teóricos de crítica literária como Lukács, que escreveu a teoria do romance, nós somos seres contraditórios. Então não somos seres totalmente um aspecto único, nós estamos numa confusão. Temos, digamos assim, não entrando num sentido religioso, bem ou mal, luz e sombra dentro de nós. E com isso,